E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta à nossa série do IFMF. Bem, vamos continuar aqui dando corpo ao nosso jogo, né? Já passamos aqui por várias etapas. Na última etapa a gente trabalhou aqui a nossa tela inicial, né? Onde fizemos só essa telinha inicial com o acionamento dos botões iniciais sobre. Na parte de código, né, o que foi que nós fizemos? Fizemos aqui alguns bloquinhos de código, né? Um para inicialização, um para inicialização da tela, um para quando você clica no botão sobre e outro para quando você clica no iniciar. E aí quando você clica no iniciar, aciona os sonzinhos, né? E aí vai para a tela do jogo. Tá? Então hoje a gente vai começar aqui trabalhando a tela do jogo. Tá? Então, antes de mais nada, o que a gente tem que fazer? Vir bem aqui em adicionar tela e dar um nome para essa nossa nova tela. No caso, é jogo. Ó, percebam bem que eu coloquei jogo todo em letras maiúsculas, tá? Por quê? Porque lá eu já fiz a referência lá nos meus blocos dessa tela inicial, que a tela de jogo seria com letras maiúsculas. Mas se você quiser usar com letras minúsculas, também não tem problema, desde que modifique lá na chamada. Vamos lá, vai dar uma carga aqui rapidinho. Isso, tela do jogo, tá? Então, como a gente sabe, né, muito para ficar no mesmo formato aqui da nossa tela inicial, a gente vem aqui, retira o título, ok? E muda aqui a orientação da tela, no nosso caso, para paisagem. Então, ficou igualzinho à tela anterior. Então, como é que vai ser a tela do jogo? Olha só, aqui já tem uma prévia, né, de como é que vai ser a tela do jogo e que componentes ela vai ter. Então, percebam aqui que primeiro a gente tem uma parte para os pontos, né? Aqui embaixo a gente vai colocar a expressão matemática que vai estar rodando naquele momento. Então aqui vai ter uma equaçãozinha simples, tá? Só com números, naturalmente. 1 mais 1 mais 2 mais 3, menos 4, sei lá, algo desse tipo, igual. Aqui embaixo vai ter o temporizador, onde vai ficar deslizando aqui uma barrinha de tempo, né? E aqui mais embaixo a gente tem as respostas, tá? Então, que componentes a gente vai precisar para construir essa nossa tela? A gente tem que ter vários containers, tá? Para os pontuadores, para a expressão, para os temporizadores e botões. O que a gente está chamando de container? Containers são essas caixinhas aqui, tá, gente? Aqui é 1, 2, 3 e 4. Então a gente tem esses 4 containers, né, para colocar os nossos elementos. Onde é que a gente coloca esses containers? Lá na nossa tela. Na verdade, a gente vai aqui na seção de organização. Então, cada containerzinho daquele na verdade, uma organização horizontal. Tá bom? E aí, a gente tem um container aqui para cada botão, né, com imagens espaçadores. O que é isso aqui, gente? Vocês estão vendo aqui, ó, tem uns 4 containers. Um para os pontos, para a expressão, um para o tempo e um para os botões. Aí dentro desse container com botões, a gente tem outros containers menores aqui. Um para conter cada botão e outros para fazer o espaçamento. Tá? Então a gente vai construir eles aqui passo a passo para ir ficando nesse formato. E aí depois a gente vai ter os elementos invisíveis para os sons, né, músicas e sons dos botões, e o temporizador. Tá? E outras músicas também necessárias ao jogo, como quando você perde, quando você ganha, e por aí vai. Então vamos lá. Tá? Uma outra coisa também que tem que ter, naturalmente, que eu não listei aqui, é a imagenzinha aqui do fundo. Né? Lembra que tem uma imagenzinha do nosso fundo? Né? Então vamos ter que dar a carga nessa imagem. Então, beleza, vamos começar então pela imagem, né? Pela imagem de fundo, já que ela não está listada lá, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só, a gente tem várias imagens aqui, já pré-carregadas, e a imagem do nosso caso é a imagem do fundo do jogo, tá? Que eu já fiz a carga aqui, já fiz a carga inicial. Mas se você ainda não tiver feito a carga, né, não tiver enviado a imagem, você vem aqui em enviar arquivo, localize seu arquivo, tá bom? No nosso caso também aqui, em imagens, e aí eu tenho fundo do jogo.
já selecionei, já está lá. Assim como eu já selecionei todas essas outras imagens, então isso é uma coisa que a gente não vai repetir, tá bom? E aí eu só preciso aqui, né, fazer o fundo, selecionar o fundo do jogo, ok? Então aí já está com a carinha, né, do fundo do jogo. E aí vamos adicionar os nossos 4 primeiros containers aqui. Mas antes de adicionar, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma alinhada aqui em todo mundo, no centro e no centro, tá bom? Vê que ele está alinhado tanto verticalmente ao centro quanto horizontalmente. Vamos lá, colocar primeiro o container aqui horizontal, 1, 2, né, 3, 4. Aqui não importa a ordem, tá bom? Vejam que sumiu da tela, né? Então, não é assim que tem que ser. O primeiro container, como é que a gente vai fazer essa configuração aqui, né, do nosso primeiro container? Vamos colocar aqui uma largura, tá, de 80%. Ele não preenche a tela toda, só 80% da tela. E vamos colocar uma altura, deixa eu ver, vamos testar aqui 10%. 10% está um pouco fino, né? Vamos colocar aqui então uma altura de 15%. Vamos ver se fica. Ficou um pouco melhor. E aí vocês estão vendo que tem um fundozinho cinza, né? Então esse fundozinho cinza, o que eu faço? Eu venho aqui na cor do fundo, vou fazer isso para todos, e digo que eu não quero fundo nenhum. Aí fica só a borda do container, tá bom? Abaixo desse container aqui de pontos, aí eu já dou o nome para ele aqui, tá bom, gente? Então, vamos lá. Organização horizontal, eu vou chamar de box pontos, ok? Vou chamar de box aqui em inglês. E aqui é o de expressão, né? Então, eu vou chamar aqui logo box expressão. Né? Como é que vai ficar esse box de expressão? Vai ficar um pouco mais, né, alto que esse aqui de cima e um pouco mais estreito aqui. Então, se aqui eu usei 80, então aqui vou preencher o principal aqui com, vamos lá, 60%. Será que fica bom? Opa, não, é a altura. Desculpa, gente. Aqui eu vou colocar 30 para ficar maior que aquele lá. E aqui na largura vou colocar 60%. Certo? Então, né, guardadas aí algumas proporções. Vamos ver se cabe todo mundo aqui, né? E aqui, e aí, tirar a cor do fundo, né? Ok. E esse daqui ele pode ser, né, bem mais fino. Então aqui em cima eu coloquei 15, esse aqui eu vou colocar somente 10%, né? Vai ficar bem fininho. E a largura, vou colocar a mesma largura aqui do nosso anterior, né? Então na mesma proporção. Ó, vejam que eu vou fazendo as proporções, né, justamente para o pessoal ficar aqui todos alinhadinhos, né? Todos no mesmo tamanho, para na hora que a gente for colocando os elementos não ter muita confusão. E aqui este último, eu coloquei esse aqui 30, né? Então vamos fazer as contas aqui. Eu já usei 15% da tela, da altura da tela aqui, já usei mais 30 aqui, 45, já usei mais 10 aqui, 55. Então eu ainda tenho 45% aqui, né? Então aqui na altura eu vou colocar só 40%. 40, isso, e na largura eu vou colocar 80 igual o de cima. A altura 40% ele não se comportou muito bem, então vamos colocar 35, né? Ainda não foi legal. Colocar 30 igual de cima. Na verdade, se eu colocar 35 aqui, ele funciona bem, mas eu vou deixar 30 só para efeito, né, de ficar aparecendo aqui na tela. Né? Mas com certeza, se você colocar os 45%, ele volta para a tela certinho lá. Tá? Ele só separa aqui mesmo para a gente não ter confusão visual. Ok? Como eu já tinha dito, tirar a cor do fundo, né? E dar um nome aqui adequado para cada um. Já coloquei o box da expressão, esse aqui é o box, seria o box do deslizador, na verdade, que o temporizador é outra coisa. E esse aqui é o box dos botões. Ok?
Olha só como está tomando forma, já está bem parecido, né, com o que a gente quer aqui. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro aqui em cima, a gente precisa adicionar, né, a legendazinha com os pontos. Então vamos colocar aqui, ó, uma legenda para os pontos. Aí a gente aumenta aqui um pouquinho, tamanho 20, né? Bota um negrito para ficar mais charmoso. Vamos fazer ela preencher todo aqui, preencher também o principal aqui e ficar, né, alinhadinho à esquerda. E aí o texto aqui que ela vai ter é pontos. 2 pontos. Ok? Tudo bem? Aqui vamos ter uma legenda para a expressão, né? Então a legenda da expressão vai ser como? Vamos lá, vamos fazer um alinhamento aqui de todo mundo. Centro, centro. Esse aqui também vamos alinhar o container ao centro. Centro, né? Perfeito. E aí vamos pegar nossa legenda da expressão, colocar tamanho 20. Foi isso que eu usei aqui. Foi o mesmo tamanho. E aí, fonte negrito. Vamos fazer ela preencher aqui o principal também. Nesse caso não vamos colocar só automático mesmo. E vamos preencher o principal na largura. Ok? E alinhar aqui ao centro. Feito. E aí a gente aproveita e coloca no nosso container. Nesse caso aqui, para esse container, ele tem, né, um fundozinho alaranjado. Então vamos colocar aqui lá. Se vocês quiserem escolher outra cor, gente, fiquem à vontade. Ok? Então eu vou colocar 3 pontinhos aqui, né, para ser a nossa, aqui vai ser a nossa expressão numérica. Certo? Aqui agora é o container do deslizador. Onde é que está o deslizador? Está bem aqui, ó. Não é um elemento de deslizamento. Vamos colocar ele aqui. Tá? Fazer alguns ajustes, né, no nosso deslizador. Tá? Valor máximo 100. Já vamos explicar isso em outro momento, mas vamos ajustar logo ele aqui. Máximo e mínimo 100. E a posição do indicador vai começar em 100. Então ele vai começar aqui na ponta, né? Aqui a largura é preencher o principal, ok? E aí vamos deixar, podemos deixar nesse padrão de a parte da esquerda ficar laranja e o botãozinho ir para a parte da direita ficar cinza, mas vou colocar aqui, vou selecionar um verde, né? E aqui vou botar um botãozinho para a parte direita vermelho. Uma homenagem aqui às cores do nosso Instituto Federal. Tá bom? Apesar desse verde aqui não ser o verde adequado. Vamos colocar um verdezinho mais próximo, né? Perfeito. Esse vermelho acho que dá. Tudo bem. Vamos lá. Agora, aqui vem os botões. Olha só, nos botões é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais complicado fazer os alinhamentos aqui adequado. Centro, porque a gente vai ter, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 containers aqui nos botões. São 4 para botar os botões e 3 espaçadores, mas tudo são o mesmo elemento. Vamos aqui na organização, pegar a organização horizontal, botar o primeiro, né? E aí esse primeiro, o que a gente faz? Vamos fazer uma conta básica aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então vamos considerar que cada um ocupe 15%. Então se cada um ocupa 15%, eu vou ter um total de 60%, não é isso? E aí os outros 40% dividido aqui, né, entre esses 3, e fica um espaço, né, na lateral. Então vamos lá. Essa organização aqui, esse primeiro container, na verdade, vou colocar aqui, vou deixar ele no automático e vou colocar aqui, ele vai preencher 15%. Ok? 15%, vou colocar um pouquinho mais, 16%, né? 16%. E aí eu venho aqui, coloco o outro do lado dele. Já deixo ele aqui com o fundo claro, né? Coloco o outro aqui do lado dele, o mesmo padrão.
e nesse caso uma porcentagem de 10%, vou colocar 10, 10 não, 10 é muito, né? Então vamos colocar só 5%, só para dar o espaçamento, tá, gente? Sem cor também no fundo, olha só, tá? Então é o primeiro espaçamento. E aí eu venho, adiciono os demais. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Sem cor, largura em 16%. Vai colocar o outro espaçador, sem cor, largura em 5%. Sem cor, largura em 16%. Acho que ficou um pouco grande, não é isso? Acho que sim. Vamos voltar aqui então para 11%. Esse aqui para 11 também. Esse aqui também para 11. Vamos ver. Acredito que é isso mesmo. Porque aí quando a gente colocar o botão, ele vai se ajustando direitinho. Esse aqui para 5. Sem cor. E por fim o último, né, container aqui de botão com 11%. Ok? Então tem 1, 2, 3, 4 locais aqui para botar botão. Já, né? E os espaçadores. Bem, eu já coloquei aqui as imagens, já fiz a carga das imagens dos nossos botões, tá bom? Então, vamos adicionar aqui cada um dos botões. Então, cada vez que você adicionar, vê que ele não ficou ajustado da maneira correta. Então, você pega o container aqui, ó, e coloca para preencher principal. Aí vem, pega no botão, coloca também preenchimento principal em ambos os sentidos. Ok? Agora ele ocupa o espaço do container direitinho. Coloca o outro botão, mesma coisa. Pega o container e manda preencher principal. Pega o botão e manda preencher em todos os sentidos. Ok? Vou logo preencher esse aqui também, principal. Aí vem, adiciona o botão, manda preencher na altura e na largura. Mesma coisa, preencher principal, pega o botão, manda preencher, né, na altura e na largura. Ok? Então, o que vão ser aqui os nossos botões? São imagens, que eu já fiz a carga, tá? Da imagem para cá. Então, vou tirar o texto aqui do botão, vou bem aqui nas imagens, esse aqui é o nosso primeiro botão, que é o botão 0. Ok? E aqui, no segundo botão, pegar a imagem, botão 1. E aí eu vou seguindo aqui até o último botão. Esse aqui é o botão 2. E esse aqui é o botão 3. Ok? Então, como a gente já falou antes, né, a ideia aqui é que tenha uma expressão e aí as possíveis respostas serão sempre 0, 1, 2 ou 3. Ok? Então você precisa apertar em uma das respostas para acertar e ganhar pontos. Ok? Dentro do tempo aqui do deslizador. Bem, colocamos os botões e aí vamos fazer as identificações corretas. Então esse aqui é o primeiro botão, que é o botão 0. Então vou colocar aqui botão 0. Ok? E o segundo botão, botão 1. Terceiro botão, botão 2. E o último botão é o botão 3. Ok? Só para a gente fazer a identificação correta. E aí, além disso, a gente tem os elementos não visuais, os elementos invisíveis. Né? Então, quais são os elementos invisíveis que a gente vai adicionar aqui no nosso jogo, para essa tela de jogo? Né? Primeiro, um tocador, onde ele vai tocar a música do jogo. Ok? E vamos colocar aqui sons, né? 3 sons isolados, né? Onde o primeiro som é o som de quando você ganha o jogo, o som de quando você perde o jogo
Som ganhou, então se é som ganhou, é som perdeu. E aqui, por último, o som do botão, que é o mesmo som que a gente usou lá na outra tela. E além disso, tem um elemento aqui não visual, uma novidade, né, que a gente vai adicionar, que é o temporizador. Okay? O que é o temporizador? Aqui na tela a gente tem um deslizador, que vai ficar deslizando da direita para a esquerda. Okay? Só que esse deslizador ele vai deslizar de acordo com um tempo, um contador de tempo que vai ficar lá atrás. E aonde é que está esse contador de tempo? É esse carinha aqui que a gente vai usar, né, para contar o tempo. No nosso caso, o deslizador a gente preencheu como valor máximo 100 e valor mínimo 0. Então, o temporizador também vai começar com 100. Ok? Bem, e aí para finalizar, na verdade, ainda não finalizamos, falta só você dizer, né, qual é o som, qual é o arquivo de som que você tem que associar a cada um desses elementos aqui. O som ganhou, já fiz a carga, igual já fiz com as imagens, então som ganhou, tem aqui, ó, ganhou pontos. O som perdeu, eu batizei como perdeu pontos. E o som do botão é o som do botão. Onde é que está o som do botão? Perdão, aqui, ó, aperto de botão. Ok? Então é só isso. E aí no próximo vídeo a gente vai começar, né, a mexer com o código. Tá bom? Vamos começar com um código mais simples, que é da lista de expressões, e vamos seguir em frente, né, com a parte mais complexa do jogo.